Então, bom dia a todas e todos, um grande prazer recebê-los na nossa reunião mensal de atualização em temas relevantes em clínica médica. E hoje a gente tem a honra de receber o Dr. Daniel Abdala Ded Filho, médico assistente da Divisão de Clínica Médica do HU, e o Dr. Edwin Alberto de Souza, médico residente do Programa de Clínica Médica FIMUSP, aos quais eu já de antemão agradeço muitíssimo e sei o quanto, com carinho e competência, eles prepararam essa reunião. E eles vão discutir conosco a estrutura esquecida do coração, investigando dispneia. E também, não sei se vocês já estão vendo, tem um quadradinho aqui do lado. Hoje a gente conseguiu, tem a honra de ter aqui, junto com a gente, o HU, assistindo à reunião e participando também. Então, é de vocês. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos dar início à apresentação. Bom, tudo começa em maio, sobre um caso que a gente atendeu lá no pronto-socorro do Hospital Universitário. O paciente é o PAS, um paciente masculino de 31 anos, que vinha com uma queixa principal, uma dispneia, que tinha começado há uns 4 dias. Tá? Investigando um pouquinho melhor a história, ele contava que há umas 3 semanas ele tinha iniciado um quadro de coriza, odinofagia e tosse seca, mas que os sintomas tinham melhorado após o uso de algumas medicações sintomáticas para refluxo, como prazol e cimetidina. No entanto, há uns 4 dias ele relatou que teve início uma dispneia súbita, que vinha piorando conforme esses dias, mas que também era uma dispneia que piorava mais ao deitar em decúbito dorsal e em decúbito lateral direito. Bom, de antecedentes pessoais mais relevantes, o paciente ele tinha uma imobilização do membro inferior direito que já tinha 1 ano por conta de uma luxação de patela. Ele era um paciente obeso, pesava mais ou menos em torno de seus 120 quilos, mas negava outras comorbidades, assim como negava tabagismo e etilismo e não fazia uso de nenhuma medicação de uso contínuo. Bom, no exame físico de admissão, sinais vitais do paciente, o PA estava normal, estava bem taquicárdio, uma frequência cardíaca em torno de 130, estava saturando 90% em área ambiente e uma frequência respiratória de 40. De resto, do exame físico chamou bastante nossa atenção. Ele estava em mau estado geral, bastante sudorêmico e pálido. Do exame cardiovascular, ele tinha as bolhas sísmicas em 2 tempos, mas elas estavam um pouco hipofonéticas, não tinha nenhum sopro. Não foi possível avaliar estado jugular porque o paciente, por conta do biotipo, era difícil de avaliar a morfologia cervical e também ele não estava tolerando muito bem decúbito. Da, da propedêutica pulmonar, a gente viu que ele tinha os môdulos vesiculares presentes bilateralmente, mas estavam reduzidos, principalmente no hemitórax inferior esquerdo, com estertores basais. Além disso, ele mostrava-se bastante desconfortável do ponto de vista respiratório. Bom, dessa forma, a gente já fez algumas hipóteses diagnósticas na ocasião. A gente pensou, será que não era uma pneumonia bacteriana de comunidade? Será que já era uma pneumonia que complicou com o derrame pleural? Será que ele estava num quadro de síndrome respiratória aguda grave? Ou será que era um TEP? Bom, dessa maneira, como condutas iniciais, ele foi levado para a sala de emergência, onde a gente foi monitorizado, foram coletados exames periféricos, foi coletado um par de hemocultura, também foi obtido um acesso, foi feito um raio-x de tórax e solicitado um eletro, tá? Para o desconforto respiratório, a gente deixou o paciente uma máscara não inalante e foi feito morfina para tentar controlar um pouquinho essa dispneia. E aqui está o nosso raio-x. O raio-x chamou bastante nossa atenção, né? Esse aumento gigantesco da câmara cardíaca. E dos exames complementares que chamou nossa atenção também foi essa leucocitose com predomínio neutrofílico com desvio à esquerda, esse PCR aumentado. E aqui a gente tem o nosso eletro. E aí a gente abre para a primeira pergunta. Aí, se quiserem pegar um QR Code, tem um Mentimeter. E volta para a apresentação. Tá. Bom, vamos voltar para a apresentação e essa pergunta vai ser respondida pelo Dr. Daniel em breve. Bom, e a gente foi pedir uma angiotoma de tórax para o paciente. E aí, como conseguem ver também, tem um derrame pericárdico bem importante, comprimindo as câmaras cardíacas. Inclusive, tem refluxo do contraste para a veia cava, sinais de tamponamento. Bom, e aí, dessa forma, quando a gente viu isso, a gente levou o paciente, a gente acionou a equipe da cirurgia e o paciente foi levado para o centro cirúrgico. A gente foi feita a drenagem pericárdica, com saída bastante material purulento. Curiosos, então, para saber qual é a estrutura perdida do coração? Acho que esse slide já dá a resposta, né? Só alguns comentários em relação ao caso. Uma coisa interessante que a gente pode ver no exame físico, que sugere uma redução do débito cardíaco que pode ser feito simples, de maneira rápida à beira-leito, é a diferença entre a pressão sistólica e diastólica, que a gente chama de pressão de pulso.
Quando essa diferença ela é menor do que 25% da pressão sistólica, isso sugere aí uma redução no débito cardíaco. Agora a gente vai falar um pouquinho de doenças do pericárdio. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou médico formado aqui pela faculdade em 2018. Fiz residência de clínica no HC, preceptoria lá no HU. Atualmente, sou assistente lá na UTI do HU, mas já trabalhei por muito tempo no PS. Estou finalizando a residência de cardiologia e fazendo um doutorado com o professor Raul, lá do Lípidos do INCOR. Não tenho conflitos de interesses para essa apresentação. Bom, quais são os nossos objetivos com essa aula? Após a conclusão da aula, a gente espera que vocês sejam capazes de discutir a apresentação clínica, o tratamento, o prognóstico da pericardite e dos derrames pericárdicos, explicar a relação curva pressão-volume pericárdica e como que isso influencia nas diversas apresentações clínicas que o tamponamento pode ter, e que vocês saibam, basicamente, descrever os sinais ecocardiográficos que apoiam o diagnóstico clínico de tamponamento. Mas antes de mais nada, o que é o pericárdio? O pericárdio ele é um saco fibroso que envolve e protege o coração. Ele é importante para proteger o coração contra infecções e traumas, apesar de não ser 100% perfeito. Facilita os movimentos cardíacos, reduzindo o atrito. Limita a dilatação excessiva do coração quando a gente precisa de um aumento do débito cardíaco e serve então para equalizar as forças gravitacionais, hidrostáticas e inerciais sobre a superfície do coração. Essa estrutura ela é dividida principalmente em duas: o pericárdio fibroso, que é a camada externa mais resistente que liga o coração no mediastino, e o pericárdio seroso, que por si também é dividido em duas camadas, o parietal e o visceral. O líquido pericárdico fica entre essas duas camadas, sendo que o pericárdio visceral é também o epicárdio, fica em contato íntimo aí com o coração. É normal a gente ter líquido no pericárdio até mais ou menos 50 ml e isso atua como um lubrificante. Aqui só para mostrar para vocês a anatomia mesmo, né, onde a gente vê o pericárdio no mediastino. E sem nenhum spoiler, mas quando a gente abre o pericárdio, a gente acha essa estrutura linda, o órgão mais bonito do corpo humano para mim. O que a gente vai conversar aqui, pessoal, tá nesse guideline aí, que apesar de 2015 é o mais recente, o guideline da ESC, que fala sobre o diagnóstico e manejo das doenças do pericárdio. Por questões de tempo, infelizmente, eu não vou ser capaz de falar sobre tudo, mas vamos falar sobre o que é mais importante. Vamos começar, então, pelo mais prevalente, pericardite aguda? Bora lá. A pericardite aguda, na maioria das vezes, ela é pós-viral ou idiopática, isso em 85% dos casos. Geralmente autolimitada, dura de 1 a 3 semanas, e 15 a 30% dos pacientes podem recorrer em 18 meses, então é uma parcela significativa dos pacientes, e isso gera aí prejuízo para a morbidade desses pacientes. Quando não é idiopática, pode ter uma série de causas, e aí eu gostaria de citar as infecciosas, tuberculose, infecções bacterianas, que podem acontecer por disseminação pelo pulmão, né, que está em contato com o coração, ou mesmo por disseminação hematogênica, doenças autoimunes, como lúpus, outras doenças autoinflamatórias, síndromes que acontecem após uma agressão no pericárdio, então depois de cirurgia cardíaca, depois de trauma, que a gente chama de síndrome pós-pericardiotomia, o próprio infarto agudo, que pode dar pericardite tanto agudamente quanto mais tardiamente, aí a gente conhece como a tal da síndrome de Dressler. Doenças neoplásicas, e aí as principais são pulmão, mama, linfoma, leucemia e melanoma. Medicações que no Brasil principalmente são hidralazina e isoniazida, então a hidralazina que a gente usa muito na cardiologia não é isenta de riscos, e a própria uremia. Em relação à apresentação clínica, o que eu queria trazer para vocês é que os achados clássicos não são dos mais sensíveis. Então, o mais importante é você procurar por dor torácica mesmo. É uma dor retroesternal, posicional, né, que melhora, alivia quando você inclina o tórax para frente. Pode ter um caráter pleurítico, ventilatório dependente. O atrito pericárdico, que a gente é um dos critérios para o diagnóstico, ele é presente em menos de 50% das vezes. E essa dor ela pode irradiar para o trapézio, pode irradiar para o ombro. Então, às vezes, quando você chega a uma causa num paciente jovem de uma dor no ombro sem muito caráter mecânico aí ortopédico, pensar nesse diagnóstico diferencial. O eletro ele vai ser característico em quase metade dos casos, então não dá para só pensar nisso quando a gente olha para o eletro, e geralmente quando o eletro é característico, o paciente tem um certo grau de miocardite.
O derrame pericárdico também acontece em mais ou menos metade dos ecos, e a etiologia, como tudo na clínica médica, ela já traz informações muito importantes pela própria história e exame físico. Então, se o paciente teve um quadro viral próximo ao início da pericardite, isso sugere mais uma etiologia pós-viral, que é a mais prevalente. Se o paciente teve contato com tuberculose, a gente deve seguir uma investigação nesse sentido. Para você fazer o diagnóstico de pericardite, você precisa ter 2 dos 4 critérios. Então, dor, atrito, eletro e derrame pericárdico. A troponina na pericardite, ela pode estar levemente aumentada. Magnitudes maiores vão sinalizar aí um acometimento também do miocárdio, gerando uma miopericardite. Só que a elevação, ela não é um marcador de pior prognóstico. Então, se você vira esses pacientes com uma elevação grande de troponina, isso não necessariamente gera um pior prognóstico para eles. O PCR e o VHS vão estar aumentados em mais ou menos 80% das vezes, e uma dificuldade de normalização vai sinalizar um risco maior de recorrência. E aí a gente está falando de um paciente com dor torácica e com alterações eletrocardiográficas. Então, uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é a diferenciação do infarto com supra da pericardite. Então, prestem bem atenção nesse eletro, que vai ser a próxima pergunta aí para vocês. Temos o eletro número 1, que é esse, o eletro número 2, que é esse. E aí a próxima pergunta é qual o diagnóstico dos eletros, respectivamente. Então, eletro 1 acima, eletro 2 abaixo. Vou dar um tempinho para vocês votarem. Bom, acho que tivemos alguma interação, chegou com atraso aí. A maioria das pessoas achou que o primeiro caso era supra e o segundo era pericardite. Como é que a gente faz para tentar diferenciar? Então, uma coisa que não está nesse slide que eu gostaria de colocar como primeiro é que quando você tem um infarto com supra, você frequentemente vai ter alteração espelho na parede que não está acometida. Então, por exemplo, se você está frente a um infarto com supra, você, de parede anterior extenso, como a gente vê aqui nesse primeiro slide, se você olhar para a parede inferior, você vai ver um infradesnivelamento, que é a alteração espelho. Você viu a alteração espelho, isso sugere muito a etiologia como infarto com supra. Algumas outras coisas que vale a pena mencionar é que o supra da pericardite ele é feliz, né? Ele é côncavo, enquanto do infarto com supra ele vai ser horizontal ou vai ser convexo. Geralmente a pericardite é difusa, apesar de nem sempre, e o infarto com supra é localizado com alteração em espelho. Alterações evolutivas rápidas na sala de emergência sugerem muito o diagnóstico de infarto com supra. Então, na pericardite, demora dias para o supra normalizar, e quando esse supra normaliza, há uma inversão da onda T que fica presente por semanas a meses. Enquanto as alterações no infarto com supra, elas são em horas, então você vê a onda T inverter isso na sua frente, assim. Então, se você viu a alteração dinâmica nesse supra, nessa onda T, isso sugere aí um infarto com supra. E a pericardite, claro, pode apresentar também infradesnivelamento do PR, como a gente vê aqui nesse segundo eletro que eu mostrei para vocês, aqui o infradesnivelamento do segmento PR. Então, só para responder aí para vocês a questão número 1, que era sobre eletro também, o achado mais importante desse eletro é a alternância elétrica que sugere derrame pericárdico. Não é sugestivo de pericardite, mas é sugestivo de derrame pericárdico que pode acontecer na pericardite. E só também para deixar alguns conceitos aí sedimentados, a diferença da alternância elétrica para o pulsos alternans é que o pulsos alternans é relacionado à própria pressão mesmo. É um achado que você encontra em quadros de insuficiência cardíaca grave, em que o coração é fraco e por isso o primeiro batimento acaba gerando um débito menor, sobra sangue dentro do coração e por um mecanismo de Frank-Starling o segundo batimento vai conseguir ejetar um pouco mais de sangue. Então você vê na insuficiência cardíaca grave essa alternância elétrica aí, essa alternância de pressão que não sugere responsividade a volume, se você vê isso na UTI. O pulso paradoxal a gente vai falar mais para frente, mas ele é uma diminuição da pressão com a inspiração que acontece na pericardite, no tamponamento. Quando a gente está frente a um caso de difícil diagnóstico, exames mais aprofundados podem ajudar. Então, a tomografia computadorizada com contraste, ela pode mostrar um pericárdio inflamado, pois esse pericárdio vai apresentar realce. A ressonância magnética é muito sensível para alterações do pericárdio, então você pode ver um pericárdio inflamado, espessado, pode ver edema pericárdico, realce tardio com contraste, e também ela é muito interessante para você quantificar ou avaliar se existe uma miocardite associada à doença.
Qual paciente que a gente vai internar que tem pericardite? Então, sempre que a gente suspeitar que a etiologia não é a pós-viral idiopática, que é a mais frequente. Então, se o paciente tiver uma febre importante, se tiver um início subagudo, e aí quando me apresentavam no internato esse início subagudo, ficava meio vago, eu não sabia critérios objetivos, eu fui atrás de mostrar para vocês, é de 1 a 3 semanas. Então, a pericardite pós-viral, ela acontece de maneira aguda, quando isso é mais subagudo, sugere etiologia de diagnóstico diferencial, então você precisa internar o paciente. Óbvio, se o paciente estiver tamponado, se ele tiver um derrame pericárdico muito importante, e se ele não responder à terapia empírica com aspirina ou anti-inflamatórios, tá legal? Outros critérios menores seriam se o paciente tiver miopericardite, imunodepressão, trauma, uso de anticoagulantes. Vamos falar um pouquinho de tratamento agora, finalizando pericardite aguda. O tratamento ele acaba sendo principalmente com esses 3 medicamentos. Então, os anti-inflamatórios, que podem ser os AINES ou o AS, colchicina e corticoide. Os anti-inflamatórios, eles não têm estudos prospectivos randomizados para a pericardite, mas eles são sempre usados como terapia de primeira linha nos grandes estudos randomizados. A gente acaba preferindo a AS no contexto de pós-infarto, em altas doses, aí, como vocês podem ver, mas quando é pós-viral, a gente pode lançar mão de ibuprofeno, cetorolaco IV, se o paciente não estiver ingerindo, a gente acaba tratando por 2 semanas e fazendo um desmame semanal depois. A colchicina, então, sua atuação acaba sendo diminuindo aí a polimerização dos microtúbulos, que são muito importantes para as células inflamatórias, principalmente os neutrófilos e os fagócitos. Assim, quando você inibe a polimerização dos microtúbulos, você diminui a inflamação, a ativação do inflamassoma, a ativação das caspase 1 de L1-beta. E a colchicina foi muito estudada no pericárdio. Quando vocês tiverem alguma doença do pericárdio, considerem a possibilidade de tratar com colchicina. Já foi feito aí um estudo duplo cego randomizado relacionado à pericardite aguda e uso de colchicina, em que você usava a colchicina além dos anti-inflamatórios. E aí tentou-se avaliar se o paciente tinha menos pericardite persistente ou recorrente. A dose seria 0,5 mg 2 vezes por dia por 3 meses, sendo que você poderia usar 1 vez por dia se o paciente tivesse um peso menor do que 70 quilos. E aí, quando fomos ver o resultado desse estudo, os pacientes que foram tratados com colchicina tiveram uma redução importante do risco relativo de pericardite persistente ou recorrente e também de sintomas aí em 72 horas. Existem vários estudos da colchicina em doenças do pericárdio, tanto para pericardite aguda como recorrente, como da síndrome pós-pericardiotomia, que nada mais é do que fibrilação atrial e derrame pericárdico, pericardite no contexto de agressões ao pericárdio e da fibrilação atrial pós-operatória, todos com desfechos favoráveis. Como é que a gente orienta aí se a gente for pegar um caso de pericardite e não tiver um cardio por perto em relação à atividade física? A inflamação do pericárdio, e principalmente a miocardite, eles geram um risco muito importante de arritmias ventriculares malignas. Esses dias mesmo a gente tem um grupo de ex-alunos da faculdade que ficam mandando dúvidas aí de recém-formados, e um aluno me mandou, um paciente que estava andando de bicicleta e já vinha com quadro gripal, com uma dor torácica esquisita e desmaiou. E aí, quando ele chegou na emergência, fez uma investigação extensa, o que se viu foi um supradesnivelamento do segmento ST e um infradesnivelamento do PR. E para mim, o mais provável aí nesse caso é que, de fato, fosse uma pericardite com arritmia ventricular maligna. Então, a gente precisa restringir a atividade física intensa nesses pacientes. Por quanto tempo? O sugerido aí são 3 meses, tá? Se o paciente tiver miopericardite associada, a gente afasta por pelo menos 6 meses. Então, meio ano sem fazer atividade. Quando que volta? Depois de resolver os sintomas e normalizar os marcadores inflamatórios, e esse retorno deve ser feito de uma forma graduada, monitorando sintomas e marcadores clínicos. Se o paciente for atleta, a gente precisa ter um cuidado ainda mais especial pelo risco dessa população de ter eventos desfavoráveis aí, como a gente viu recentemente. Então, em geral, a gente pede biomarcador como troponina BNP, pede eco, pede eletro, às vezes até teste ergométrico para liberar esses pacientes para o exercício. Aqui só para mostrar um estudo duplo cego da colchicina no contexto de paciente com primeira recorrência de pericardite. E aí, nesses casos, se o paciente recorre, com base nesse estudo, a gente acaba tratando por mais tempo, por 6 meses. E também aí com achados muito favoráveis para o uso da colchicina. Quando que a gente dá corticoide? Corticoide é uma beleza para melhorar os sintomas, mas ele não deve ser usado como terapia primária com base nesses 2 estudos que eu botei aí para vocês. Então, ele aumenta o risco de recorrência. Então, corticoide tem que ser a última opção no tratamento desse tipo de quadro.
A gente acaba usando apenas quando refratário ou intolerante a anti-inflamatórios e colchicina. E quando a gente coloca nessa dose que está aí e faz um desmame bem lento. Aqui eu deixei só para referência de vocês como que a gente acaba fazendo o desmame e quais são as doses, tá? Pra vocês checarem depois. E aí, quando o paciente está com uma pericardite recorrente refratária, espero que ele já esteja com o cardiologista, mas para vocês saberem, a gente pode fazer terapia tripla com corticoide, AINE e colchicina. Quero ver quem aguenta, né? O estômago de quem que aguenta isso. E também pode considerar o uso dos antagonistas de IL-1, a Ananquira e o Rilonacept. A base para o uso dos antagonistas de IL-1 está aqui, né? Esses dois estudos recentes, em que essas drogas se mostraram muito eficazes para diminuição de recorrência. Bizarramente eficazes. O problema é o custo. Deixei essa tabelinha aqui mostrando para vocês também como é feita a terapia, com várias opções e quais os cuidados e duração que precisa ter. E agora a gente vai falar sobre o segundo tema, que é derrame pericárdico. Então, vamos falar sobre derrame pericárdico e tamponamento cardíaco. O derrame ele pode ser classificado de acordo com o seu início, em agudo, com menos de 2 semanas, e crônico, com mais de 3 meses, e tudo que é in between acaba sendo subagudo. Tamanho pode ser leve, moderado ou grande, ele pode ser circunferencial ou locolado, com impacto hemodinâmico, e quando tiver impacto a gente fala em tamponamento cardíaco, e pode ter as mais diversas composições. Aqui eu deixei 3 imagens aí do eixo parasternal longo, em que vocês gostam de fazer essas imagens aí na emergência, em que você vê líquidos ao redor do coração. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem, porque vai ter uma próxima pergunta aí a respeito. A pergunta vai ser qual dessas que é derrame pericárdico e qual dessas que é derrame pleural esquerdo. Por questões de tempo eu vou pular a interação, tudo bem? E aí vou dar algumas dicas para vocês. A grande dica para você conseguir diferenciar, e é muito frequente esse erro, é olhar para a aorta descendente. Quando você vê a aorta descendente, tudo que está anterior à aorta descendente vai ser pericárdio, tudo que vai estar posterior vai ser derrame pleural à esquerda, tá certo? Então, nessa primeira imagem aqui, a gente vê, vocês veem meu mouse? Vocês veem aqui a aorta descendente e um líquido anteriormente à aorta descendente, então aqui é derrame pericárdico. Aqui, ó, posterior à aorta descendente, derrame pleural. E aqui tem os dois. A gente tem posterior e tem anterior. Derrame pleural e derrame pericárdico. A etiologia do derrame acaba dependendo da geografia, população dos pacientes e viés de seleção. Mas, geralmente, quando causados aí no contexto de um derrame mínimo ou pequeno, isso vai acabar sendo relacionado a uma pericardite aguda mesmo de causa idiopática ou devido à infecção viral. Os derrames moderados e grandes merecem uma investigação mais aprofundada dentro daquelas diversas causas aí que eu mencionei para vocês, com o além do hipotireoidismo, né? O mixedema causa derrame sem inflamação. Derrames pericárdicos pós-cirurgia cardíaca são muito frequentes. Eles são comuns, geralmente não são grandes e resolvem dentro de um mês. O tamponamento, depois de uma semana da cirurgia, é muito incomum. Então, o maior risco aí é dentro de uma semana. Se vocês eventualmente nos plantões pegarem alguém de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Existem alguns estudos aí que mostram também o uso da colchicina na prevenção do derrame, da síndrome pós-pericardiotomia, quando iniciado imediatamente antes ou imediatamente depois da cirurgia. E aí a eficácia da colchicina parece mais limitada aí para os pacientes que fazem derrame pericárdico no contexto mais tardio. Como é que a gente suspeita, então, de derrame pericárdico? Como toda clínica médica, com base em história, exame físico e exames simples. A limitação é que esses achados não têm boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico conclusivo. Então, não é infrequente a gente acabar descobrindo de outros modos, como foi no caso do HU. A importância da ecocardiografia aqui é fundamental. Não é todo hospital que vai ter um ecocardiograma de imediato à beira-leito, nem mesmo poucos, mas é uma recomendação forte. Aqui estou mostrando para vocês aí que são da geração Z, ou X, sei lá, não sei mais dessas coisas, como que é o raio-x típico, como é o coração em moringa. Eu trouxe uma imagem da moringa aí para quem não tomou água na casa da avó. O Shopee vocês conhecem, né? Então, quando fazer pericardiocentese? Quando você quer diagnóstico ou quando você está fazendo o tratamento de um tamponamento. Tomar cuidado para realizar quando houver sinal sugestivo de dissecção de aorta ou rotura do VE por conta do risco de sanguinar o paciente.
Agora, se o paciente estiver parado por conta do derrame, você pode tirar um pouquinho, fechar, bota um catéter central lá e vai dosando. O ecotranstorácico, então, ele é fundamental, como a gente disse, e aí a gente acaba vendo um líquido ecolucente entre o pericárdio parietal e o pericárdio visceral, e algumas coleções fisiológicas podem ser visíveis apenas durante a sístole ventricular, que é quando o coração encolhe, tá certo? Derrames mais do que 50 ml acabam sendo patológicos e são vistos durante todo o ciclo cardíaco. A gente pode utilizar o modo clássico, que é o bidimensional 2D, e o modo M, que é interessante para uma quantificação mais precisa e uma temporal, uma quantificação temporal das repercussões nas câmaras cardíacas. É possível avaliar a distribuição, a composição e eventuais distâncias de locais para um eventual tratamento. Aqui só para mostrar para vocês como funciona o modo M, né? No ecocardiograma eu faço um traçado, esse traçado verde, e aí eu ploto isso temporalmente, e tudo que tiver nesse traçado vai ter uma determinada representação aqui em relação ao tempo. Então, se eu coloco o modo M aqui, eu estou vendo o septo interventricular, essa parte aqui. Aqui, a cavidade em preto aqui, e a parede posterior aqui. Nesse caso não tem derrame pericárdico, mas só para mostrar para vocês. Os derrames, eles são classificados de uma maneira bem simples. Você pega o eixo que você vê melhor o derrame e mede. Se você tiver uma largura menor do que 1 centímetro, esse derrame é pequeno. Se for maior do que 2 centímetros, esse derrame é grande. Se estiver no meio, acaba sendo moderado. É claro que quando você vai fazer medida de volume pela tomografia, pela ressonância, essas medições não se traduzem bem, mas a gente acaba usando a beira-leito essa dica aí. E, novamente, ressaltando a importância da identificação da aorta torácica descendente para diferenciar os derrames e não fazer um diagnóstico de tamponamento no MIC, por exemplo, perfil C, que está com derrama. Aqui, novamente, uma imagem só que for dummies, com o que significa cada uma das cavidades, para vocês olharem, né? Então, átrio, ventrículo, via de saída, aorta, ventrículo direito, derrame pleural, derrame pericárdico e aorta descendente aqui. Novamente, uma imagem do eixo parasternal longo e curto, onde a gente pode ver os derrames. Então, aqui, ó, só na sístole, eu estou vendo mitral fechada, aórtica aberta. Eu estou na sístole, estou vendo um pouquinho de líquido, o que é absolutamente normal. Agora, se eu estou na diástole, né, mitral aberta, aórtica fechada e vejo líquido, derrame. Aqui já não tem dúvida, né? E um derrame grande aqui. Tomografia e ressonância podem ser úteis também para quantificar e localizar o líquido, avaliar se o derrame ele pode ser loculado, se ele tem alguma suspeita de coágulo, se é um derrame complexo, e também nos casos duvidosos, se se trata de derrame pleural ou algum tipo de gordura epicárdica, a gente consegue ver também. Aqui só uma imagem de tomografia para mostrar para vocês. Quando a gente fala de prognóstico, os principais fatores determinantes vão ser a etiologia, o tamanho, se esse derrame está aumentando ou se ele está se mantendo estável, e a cronicidade do derrame. É claro que existe um risco aumentado de tamponamento cardíaco e pericardite constritiva quando a pericardite é bacteriana, quando acontece pós-radioterapia ou pós-lesão cardíaca aí no contexto da síndrome pós-pericardiotomia. Como é que a gente acompanha esse tipo de derrame? Então, derrame pequeno e assintomático não precisa de monitoramento. Agora, se o derrame for moderado a grande, devemos monitorizar aí a cada 5 a 7 dias, ou antes, se o paciente tiver alguma mudança clínica, e depois de um mês a gente pode acompanhar mensalmente até 6 meses, claro que com a liberdade para adaptar esse segmento aí ao tamanho, estabilidade e presença de sintomas. Vamos falar um pouquinho de tamponamento, então, último assunto da aula. Como é que é a fisiopatologia do tamponamento? Quando a gente tem um derrame pericárdico que supera, que gera uma pressão dentro do pericárdio que supera a pressão do átrio direito, que é a região do coração mais complacente, em que as pressões são menores, há uma dificuldade do retorno sanguíneo para o coração e, por consequência, uma redução do débito cardíaco. Então, quando existe um tamponamento, as pressões dentro do coração elas vão se equalizar com a pressão pericárdica e assim a gente vai ter a pressão venosa central exatamente igual à pressão pericárdica, exatamente igual à pressão de capilar pulmonar, exatamente igual à pressão diastólica final, ou PD2 do ventrículo esquerdo. A manifestação clínica clássica é a tríade de Beck, que já são achados tardios relacionados ao tamponamento, em que o paciente apresenta-se com hipotensão, abafamento de bulhas e estase jugular.
Isso daqui é uma das coisas mais importantes do ponto de vista de avaliação diagnóstica de tamponamento. Então, existe uma relação pressão-volume não linear no pericárdio. E a capacidade de gerar tamponamento, ela vai estar relacionada à velocidade com que o líquido acumula. Então, a gente pode ter derrames grandes que não geram tamponamento quando esses derrames eles crescem de maneira gradual, e você pode ter você pode ter um tamponamento com derrame pericárdico moderado ou pequeno se esse derrame acontecer de maneira aguda. Como tudo na vida, a gente tem uma capacidade de adaptação. Existem alguns determinantes do impacto do derrame pericárdico que acaba gerando uma alteração na relação pressão-volume do pericárdio. Então, por exemplo, se você tem um pericárdio espessado, inflamado por conta de uma cirurgia, é claro que o pericárdio vai ter uma capacidade menor de, por exemplo, de ir dilatando e acomodando esse líquido. Então, o tamponamento cardíaco ele pode se apresentar de maneira aguda, quando, sei lá, rompeu o coração depois de um infarto, quando houve uma dissecção aórtica, quando teve trauma ou complicação de procedimentos cardíacos. E aí sim a gente vai ver a tal da tríade de Beck, uma dor no peito muito intensa, uma dispneia, eventualmente uma sensação de desespero. E o prognóstico acaba sendo fatal se não tratado imediatamente, a gente vê derrames relativamente pequenos nesse contexto. Agora, o tamponamento subagudo, que na minha opinião foi o que aconteceu com o paciente lá no HU, isso pode acontecer secundário a infecções bacterianas, neoplasias, ou mesmo secundária à própria pericardite idiopática, e aí o coração vai se adaptando, você tem sinais inespecíficos e sintomas também, como dispneia, desconforto torácico, fadiga, e os pacientes muito frequentemente se apresentam até hipertensos por uma hiperativação simpática que, quando entra em falência, quando se esgota, pode gerar uma morte súbita de maneira rápida, assim. Nem todo tamponamento cardíaco precisa necessariamente ter pressões de enchimento aumentadas, então estase jugular, dilatação de cava, e esse é um conceito que eu gostaria de trazer para vocês. Existe uma parcela significativa dos pacientes que podem ter manifestação de derrame justamente por ter manifestação de tamponamento, justamente por ter uma volemia baixa. Então você tem um derrame pericárdico e acaba tendo uma hipovolemia nas câmaras direitas secundário a uma hemorragia, excesso de diálise, diurese excessiva, e aí esses pacientes acabam tendo uma pressão pericárdica maior do que a PVC e acabam tendo manifestação. Esse estudo aqui, muito interessante, de 279 pacientes que foram submetidos à pericardiocentese, dos quais mais ou menos metade tinha tamponamento diagnóstico na sala de hemodinâmica, quase 30 pacientes, então 20% dos pacientes tinha o que se chama de um tamponamento de baixa pressão. Então, uma pressão do átrio direito baixa, causando manifestação. E aí os achados clínicos vão ser menos comuns, como a taquicardia sinusal, a distensão venosa jugular. Vai ser difícil de você ver, por exemplo, dilatação da cava no eco, mas o efeito hemodinâmico ele pode ser visto aí pelo colapso das câmaras direitas e variações respiratórias nas velocidades de fluxo no Doppler. Quando que a gente faz uma pericardiocentese urgente? Então, eu gostaria de trazer para vocês aí um sistema de triagem da ESC que eu acho que tem muito valor, principalmente nos hospitais que não são terciários, que vão ser provavelmente os hospitais que vocês vão trabalhar, como é hoje o HU, em que você tem critérios objetivos e pontuações baseados na etiologia, na apresentação clínica e alguns achados de imagem, para você se respaldar e poder dizer se o paciente tem indicação de transferência para um centro que faz esse tipo de procedimento, mas é claro que a validação ela é necessária aí antes do uso clínico de rotina. Aqui eu trouxe para vocês, então, existem alguns itens que são pontuados. Se o paciente tem um número maior de pontos, ele deve ser feita aí essa pericardiocentese de urgência e uma possível transferência para o centro de referência, ou ser transferidos com monitorização ou não ser transferido. Aqui para vocês para referência também. Quando a gente faz, então, uma pericardiocentese ou uma drenagem cirúrgica aberta, como foi feita no nosso paciente, a decisão acaba sendo baseada na preferência e experiência do local e considerações individuais do paciente. Quando a gente faz a pericardiocentese, a gente pode utilizar o próprio raio-x como orientação, a fluoroscopia, ou a gente pode fazer guiado por eco. A punção de Marfan, que é feita às cegas, ela só é recomendada em casos de catástrofe, assim, que você não consegue trazer o ultrassom para perto do paciente. Acabei precisando fazer uma vez na vida lá no HU, não recomendo, fiquei traumatizado. Mas
a ecocardiografia ela traz muitas vantagens, porque acaba ajudando você a selecionar o caminho mais curto para o derrame, e você pode escolher o local de punção com maior coleção de fluido para minimizar a chance de fazer perfuração do coração. Quando você coloca o ultrassom, é impressionante que a orientação de Marfan, a punção subxifoide, é ideal em apenas 15% dos casos, sendo que uma abordagem parapical pode ser mais útil aí e pode ser utilizada em 2/3 dos casos. A gente deixa um catéter de demora lá, pode ser um catéter venoso central, por exemplo, em locais de baixo recurso, e aí você pode fazer sucção intermitente ou contínua até que a taxa de retorno seja menor do que 25 ml por dia. A drenagem ela vai ser preferida se o derrame pericárdico reacumulou ou está localizado. Se você precisa biopsiar o pericárdio, se você quer estar com uma suspeita de pericardite purulenta ou uma dissecção de aorta, porque aí você já vai ter que levar o paciente para a mesa mesmo. E você tem a opção de, além de fazer a drenagem cirúrgica, gerar uma janela pericárdica que impede que o líquido se acumule, ok? A diretriz da ESC de 2015 indica a retirada do pericárdio apenas em casos de derrame sintomático resistente à terapia médica e com pericardiocentese repetida. Para os pacientes aí, por exemplo, com derrames malignos, não necessariamente você precisa levá-lo para a mesa cirúrgica. Tem como você fazer uma pericardiotomia percutânea com balão. Então você faz o procedimento com ultrassom e ao invés de deixar um catéter, você usa um balão que abre um espaço e faz uma janela minimamente invasiva, visando preservar a qualidade de vida remanescente desses pacientes mais críticos. Os pacientes que têm grandes derrames, eles podem ter tratamento conservador. Mas o que eu gostaria de colocar para vocês é que, por conta da própria dinâmica que eu mostrei para vocês, a gente precisa evitar nos pacientes que têm grandes derrames, com um comprometimento baixo ou nenhum comprometimento, utilizar diuréticos e vasodilatadores, porque aí a gente vai estar jogando contra, tá certo? Fazer volume pode eventualmente melhorar o débito cardíaco e melhora em muitas vezes, mas é uma medida temporária. E aí a ventilação mecânica ela tem que ser evitada sempre que possível, porque a gente tem uma pressão positiva do líquido tentando colabar as câmaras do coração, e se você botar a pressão positiva da ventilação mecânica, muito frequentemente esses pacientes param na indução anestésica. Aqui só para mostrar para vocês o pulso paradoxal, que nada mais é do que uma diminuição da pressão sistólica com a inspiração. E essa diminuição acontece pelo aumento do retorno venoso nas câmaras direitas, o que desloca o septo interventricular para a esquerda, diminuindo aí o débito cardíaco para a esquerda. E isso também pode acontecer pela própria pressão negativa da inspiração, fazer com que o retorno venoso para o átrio esquerdo diminua, porque as veias pulmonares elas estão no pulmão onde há uma pressão negativa. Então você acaba dificultando o retorno venoso para o coração esquerdo. Aí você pode ver essa manifestação na curva de pressão, que a gente está vendo aqui na sala de hemodinâmica. E uma coisa que eu acho muito interessante colocar para vocês é que a ventilação mecânica ela acaba com esse raciocínio. Então, quando a gente está numa ventilação mecânica, a inspiração tem pressão positiva, enquanto a expiração não. Então, tudo se inverte. Durante a inspiração, a pressão intratorácica vai aumentar, então você vê exatamente o contrário do que eu mencionei para vocês, tá certo? E aí, a gente pode também utilizar a cateterização cardíaca direita para fazer o diagnóstico dessa doença, ou pelo menos para ter uma suspeita. E quando a gente fala em cateterização cardíaca direita, parece meio nebuloso, mas é basicamente botar um catéter de Swan-Ganz, que foi demonizado no contexto da sepse com razão, mas que tem sutilidade em doenças do coração. E aí, com o catéter de Swan, a gente pode avaliar o formato de onda do átrio direito, e aí com isso a gente pode ver a descida Y ausente ou atenuada. A gente pode evidenciar aquela equalização das pressões diastólicas que eu mencionei para vocês. E se a gente for drenar, a gente consegue medir a pressão no pericárdio e comparar com a do átrio direito e matar o diagnóstico de tamponamento cardíaco. Aqui só para mostrar para vocês o comportamento normal aí da PVC no nosso corpo, né? Então a gente tem a onda A, que é responsável que é a manifestação da sístole atrial, descenso X. Então, a onda A, né, durante a diástole, né, finalzinho da diástole, vai subindo o sangue na onda V, né, porque a tricúspide está fechada, né, durante a sístole do ventrículo. E aí, quando começa a diástole novamente, há o descenso Y, que ele está atenuado no tamponamento. Então, no tamponamento, a gente tem uma dependência maior aí da sístole atrial para encher, porque dá uma pressãozinha a mais do que do próprio enchimento passivo aí no ventrículo direito.
A pericardite constritiva, que eu acho que é um assunto super interessante, que tem uma manifestação um pouco diferente, acontece porque o coração, o pericárdio, ele fica rígido, então ele vai encher de uma maneira muito rápida, porque ele não consegue dilatar para receber mais sangue, e aí você pode ver esse descenso Y aumentado aí. Infelizmente, eu queria poder falar mais para vocês, mas por questões de tempo não vou poder. No eco, então, o último tópico da aula que eu acho que vocês consideram mais interessantes. A gente pode ver a pletora da veia cava inferior. Então, uma veia cava dilatada que altera pouco, né, o diâmetro durante a inspiração. Tem uma sensibilidade boa, refletindo aí uma pressão venosa central elevada, mas isso pode acontecer por várias causas e não necessariamente pode acontecer. A gente acaba se guiando muito no colapso das câmaras cardíacas, e aí as câmaras cardíacas que têm menores pressões, porque elas são as que vão sofrer primeiro. Então a gente olha muito o átrio direito e o ventrículo direito no tamponamento. A gente pode utilizar o modo 2D, ou pode usar o modo M, que é muito útil nesse contexto, porque ele dá aquela avaliação temporal que eu mencionei para vocês, e vocês vão entender. O Doppler ele também pode avaliar essa fisiologia que eu mencionei para vocês. Se durante a respiração o fluxo de sangue que passa pelas válvulas está diminuindo ou aumentando de uma maneira importante. Olhar variações respiratórias nas veias suprahepáticas, apesar de ser frequentemente feito no contexto de emergência por quem já estudou um pouco de POCUS, é muito difícil, então eu recomendo não fazer, porque até para ecocardiografistas, em metade das vezes não dá para avaliar isso, então é melhor vocês nem, quando forem estudar sobre o assunto, nem tocarem nesse tópico, tá? O que a gente busca, então? A gente busca por sinais de colapso das câmaras direitas. E as câmaras direitas elas vão colapsar no momento em que elas estão mais vazias. Então, o átrio direito ele acaba colapsando no final da diástole ventricular. E o que acontece no final da diástole ventricular também? A sístole atrial. Então, precisa tomar muito cuidado para não confundir colapso do átrio direito com a sístole atrial. E como é que você faz isso? Uma dica é ver por quanto tempo dura o colapso. Se o colapso durar mais do que 1/3 do ciclo cardíaco, isso não é só sístole atrial, porque sístole atrial não dura todo esse tempo. Se o colapso for se estender até a sístole ventricular, também não é sístole atrial, porque a sístole atrial ela acontece apenas na diástole, tudo bem? O colapso do ventrículo direito ele vai acontecer no início da diástole, que é o momento que o ventrículo direito está mais vazio. Tá? Ele é menos sensível do que o colapso do átrio direito, e é basicamente isso. Existem algumas exceções que podem mudar essa dinâmica. Então, por exemplo, se você tem um VD espessado, uma hipertrofia do ventrículo direito, aderências pericárdicas no ventrículo direito, você pode ter manifestações primeiro nas câmaras esquerdas. Então não adianta só olhar para as câmaras direitas, tá? Se o derrame for loculado à esquerda, pode ser que ele manifeste-se primeiro nas câmaras esquerdas. Então olhe para as câmaras esquerdas também, tá? E é claro que se o paciente tiver com hipovolemia, a chance disso acontecer primeiro é maior. Aqui é só para mostrar o modo M, em que a gente traça aquela linha lá e vê as diversas câmaras do coração de maneira temporal. Como que acontece essa interdependência ventricular? Então veja na inspiração que o ventrículo direito ele está mais dilatado e às custas de uma redução do ventrículo esquerdo. E aí, quando você está na expiração, o ventrículo direito colaba completamente e você vê, por consequência, um aumento das câmaras esquerdas. Aqui, a gente está vendo no modo M o que? O pulso paradoxal. Lembrar que na ventilação mecânica essa relação ela pode se inverter. Aqui só para mostrar para vocês um eco de tamponamento. Então, a grande dificuldade que a gente tem, e às vezes a gente precisa passar isso quadro a quadro, é a gente tentar ver se o colapso que a gente está vendo é colapso mesmo ou se não é sístole da câmara. Então, precisa passar devagarzinho e tentar ver aí se o que você está vendo não é o VD fazendo sístole e ao invés de ser um colapso. Isso é difícil, mas dá para ver. Aqui nesse caso é tamponamento mesmo. A gente está vendo o colapso do ventrículo direito. Aqui só mais um vídeo para mostrar o colapso do átrio direito. Então, uma sensibilidade, uma especificidade muito boa. Eu acho que se eu fosse decorar um, eu decoraria esse. E aí você pode utilizar o modo M, que está aqui à direita, para tentar avaliar por quanto tempo esse átrio ficou colapsado em relação ao ciclo cardíaco e, com isso, aumentar a sua capacidade de diagnóstico. Há quem diga que só olhando essa imagem aqui não precisa ver o modo M para dizer que esse paciente está tamponado.
Quando a gente joga o Doppler no modo PW nas válvulas do coração, a gente consegue quantificar nada mais e nada menos do que o fluxo. Então, quando eu jogo esse modo PW e coloco o PW bem na região da mitral, eu consigo quantificar o quanto de sangue está passando, e aí com isso eu avalio uma diferença na inspiração e na expiração, e se essa diferença for maior do que 25%, está dado um sinal a mais aí de que talvez esse paciente esteja tamponado. Dicas para vocês conseguirem medir isso no PW é vocês olharem o primeiro batimento pós-início da expiração e da inspiração. Então é legal quando o ecocardiograma permite que a gente coloque a plethysmografia respiratória e o traçado de eletro, que aí a gente consegue na mesma imagem aí ver essas variações. E aqui, quando a gente está vendo o fluxo sanguíneo, a gente está vendo um fluxo inicial, que é o enchimento passivo, né, do ventrículo, e a sístole atrial no final da diástole. Tá? Então, a gente chama de E e A, né, relação E-A. Então, E é o enchimento passivo e A sístole atrial, que acontece no final da diástole. A questão, quando a gente vai avaliar a tricúspide, isso se inverte, né? Então, durante a inspiração, o fluxo é maior e durante a expiração, o fluxo é menor e também uma diferença aí de 25% a 30% acaba matando esse diagnóstico. Dicas para interpretar é que se você conseguir sobrepor o respirômetro com o eletro e com o Doppler, fica mais fácil de você fazer esse diagnóstico. E se você conseguir alterar a velocidade de varredura, ou seja, o sweep do eco, para 25 a 33 milímetros por segundo, fica mais ideal para você ver os ciclos respiratórios. Só para mostrar um exemplo, esse daqui é um traçado mais difícil de interpretar do que o de baixo. Aqui mais uma imagem mostrando o colapso diastólico. E, em resumo, então, o diagnóstico do tamponamento ele se baseia em múltiplos achados clínicos e ecocardiográficos, em que a diferenciação, que pode ter uma diferenciação de outras condições com sinais semelhantes, por isso a gente precisa correlacionar histórico do paciente, exame físico e as técnicas de imagem para fazer esse diagnóstico. De pericardite constritiva eu deixei aqui para vocês para referência depois. E eu acho que é isso. Voltando para o caso. O paciente tinha drenou 1,2 litro de conteúdo porulento, tinham 98% de neutrófilos. Olha o ADA como estava aumentado. Isso para ressaltar que o ADA é inútil quando a gente está falando de pus. Se alguém desavisado olhar esse ADA, pode pensar em tuberculose. E aí, o bacterioscópico do líquido mostrou bacilos gram-negativos e na cultura cresceu o tal do Haemophilus influenzae. O paciente recebeu antibiótico terapia, ficou com o dreno, melhorou, não precisou ser entubado, catéter de O2 sumiu. Ele fez um eco de controle que mostrou um derrame discreto, sacou o dreno, recebeu colchicina ambulatorial para diminuir o risco de síndrome pós-pericardiotomia e ficou bem. Deixei aqui alguns take-home messages que na aula que vai ser disponibilizada para vocês vão poder ver. E aqui sou eu lá, residente como vocês, na UTI do professor Marcelo Parque. Aqui sou eu na cardiologia, sempre rodeado de pessoas muito legais. Aqui, 31 de dezembro de 23, lá na UTI do HU como assistente. Aqui umas galinhas que eu tirei lá no HU, lá no fundo do HU tem cada coisa, umas galinhas. E esse é o pôr do sol do HU que ganha do pôr do sol de qualquer hospital, até do HC. Obrigado, gente. Excelente. Então, vamos abrir para perguntas. Raul? Professora Carla? Não sei. Vem o som? Não sei se a gente consegue abrir. Estão ouvindo a gente? Sim, Estamos sim. ouvindo. Tudo bem? Tem perguntas aqui, pessoal? Não? Nem você, Luciana, que é a moça da... Ela tá tímida, peraí, professora Yolanda. Dani, você leu alguma coisa sobre a explicação aí fisiopatológica da dispneia no derrame pericárdico barra tamponamento? É hipofluxo pulmonar? Sempre fiquei com
Pois é, essa dúvida. engraçado. Eu não li, mas às vezes eu tenho algumas hipóteses. Por exemplo, se a gente achar que dispneia é sempre por hipervolemia, né? Sempre por excesso de líquido no pulmão, né? Por congestão, a gente acaba errando. E eu aprendi isso lá no INCOR, porque às vezes o paciente que tem baixo débito, que tem IC, se ele está desidratado, às vezes com excesso de diurético, ainda assim ele queixa de dispneia. Então, eu nunca fui. Isso é uma resposta baseada na minha impressão pessoal, mas eu às vezes vejo dispneia como sintoma de baixo débito, e não necessariamente como sintoma de congestão pulmonar, que de fato no tamponamento a chance de ter congestão pulmonar é menor por acometer primeiro as câmaras cardíacas direitas. Excelente. Carla? Acho que aqui tá tranquilo. Pode abrir para pergunta aí, professor Orlando. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, não? Então, eu acho que vou agradecer muito, Marcelo, pela excelente apresentação que esgotou o assunto. Todo mundo entendeu, ou talvez não, mas tudo bem, vamos estudar com a disponibilidade da aula aí no site também. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal.